Seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você é inscrito, se inscreva, deixa like, compartilhe o canal. Vamos para as notícias. Então, está acontecendo lá nos Estados Unidos, uma escola tem um templo satânico está recrutando crianças de 6 anos. O evento intitulado Satan Club, realizado no Jane Addams Elementary School em Moline, prometeu apresentar às crianças uma visão do mundo científico, racionalista e não supersticiosa. Essa é a escola. Satan Club é destinado a crianças do 1º ao 5º ano, o que significa que os satanistas têm como alvo crianças de 6 anos de idade. Um panfleto promovendo um evento postado no Facebook por um dos pais observou que todos os envolvidos foram examinados pelo templo satânico e passaram por verificações de antecedentes criminais. Esse daí é o convite, para participar do templo satânico. Descoberta nova subvariante Omicron em Israel. Cerca de 20 casos de nova subvariante que se desenvolveu a partir da variante Omicron original foram descobertos em Israel, informou o Ken News na noite de quinta-feira. A subvariante, conhecida como BA2, foi descoberta durante o sequenciamento genético de amostras de pacientes com Covid. Ele contém mais mutações do que o Omicron original e pode ser mais violento. Essa matéria aqui não é nova, mas na época eu não tinha atentado. O rabino, que é conhecido como príncipe da Torá, o Kavanievski, disse que estava tendo reuniões com o Messias, mas ele não disse que não era só ele. Quer dizer, ele não disse, ele disse assim, que ele estava tendo, mas ele não disse que haviam outros que estavam com ele nessas reuniões. O principal líder religioso diz que os rabinos ocultos se encontravam com o Messias, preparando para apresentá-lo ao mundo. O rabino Zitz Schultz diz que Kavanievski e os outros rabinos místicos ocultos agora o incumbiram de informar o público sobre a chegada iminente do Messias. Aí junta com esse rabino, o Shalom, esqueci agora o nome, Shalom Arush, já ia esquecendo o nome dele. Então não era só o Kavanievski, eram os 35 Tzidikim e são 36, mais um é o Messias. Aí ele reuniu, mas não reuniu sozinho, foi uma reunião com eles todos. E o Shalom Arush estava também. Vocês lembram do Kaduri, que escreveu o nome do Messias e foi um alvoroço? Olha que interessante essa matéria. Coincidentemente, a alma do Messias é dada ao futuro Messias pelo Todo-Poderoso, de acordo com os sábios judeus. Pouco depois do Rabi Yitzhak Kaduri anunciar que a alma do Mashiach se ligou a uma pessoa em Israel, a pessoa de Israel, ele estava em uma audiência privada com um idoso Talmud Chacham, ou um sábio estudante, que geralmente é uma descrição de um bom estudioso da Torá. No dia 31 de outubro de 2005, um relato de um evento surreal foi postado no Fórum do Fim dos Dias de Moshe Geola. Esse fórum acontece todos os anos. Intitulado Rabi Kaduri conheceu o Messias. Moshe Geola, o venerável cabalista, pegou a mão de seu visitante, um Talmud Chacham, além de sua idade. É um sábio estudante da Torá, que era menos da metade do rabino que o abençoava, Kaduri tinha mais de 100 anos, que Hashem guie você. O cabalista de 105 anos começou a abençoar. Que ele dê a compreensão e a coragem adequadas para fazer sua obra em seu nome, salvando seus filhos de mais desespero. O rabino de meia idade olhou para cima, lentamente, a idade da pessoa que ele considera o Messias. Ele estava olhando para o chão, com a cabeça baixa, em reverência ao grande sábio. Ele veio para uma bênção para o aprendizado da Torá.
como os muitos que permaneceram na pequena lotada sala de espera atrás dele, pela capacidade de julgar os assuntos de sua congregação com precisão. No entanto, parecia ter ido muito além disso e ergueu os olhos para entender o porquê. No entanto, o rabino idoso não disse mais nada, seus olhos se encontraram e imediatamente o rabino mais jovem sentiu-se perfurado pela visão profunda e sonhadora dos cabalistas. No entanto, ao mesmo tempo, ele sentiu seu calor e carinho e ficou um pouco hipnotizado. Vários segundos se passaram antes que ele mais uma vez tomasse consciência da passagem do tempo e soubesse que tinha que seguir em frente. Mas aqueles olhos, eles estavam dizendo alguma coisa. O que foi? O que eles estavam dizendo que não podia ser articulado por palavras. O rabino Kadura, ele ficou tipo em êxtase, parado, com um olhar diferente. Que mensagem deveria ter sido comunicada ou foi comunicada? No nível da alma, talvez, o que ele viu em mim? Ele se sentiu espiritualmente penetrado, ele se sentia diferente, mas não sabia o porquê. Algo havia sido ativado dentro dele, mas ele não sabia o que. Ele lentamente e gentilmente puxou sua mão da dos cabalistas. Ele começou a se virar para sair, mas foi obrigado a olhar mais uma vez nos olhos do grande rabino. Desta vez, ele não se virou novamente, mas se afastou para trás sem tirar os olhos do sábio, até que ele passasse pela porta e estivesse fora de vista. Aí a pessoa que ele identificou como Mashiach. Então ele parou uma vez, olhou para trás na direção de onde tinha vindo e virou-se e saiu. Uma pessoa diferente. Nesse meio tempo, a assistência do rabino voltou. Devo convidar a próxima pessoa a entrar? Ele perguntou. Sentindo que o sábio estava um pouco distraído, não afetado, houve uma pequena pausa. A assistência do rabino era antiga, leal e raramente prestava atenção aos rostos daqueles que ele conduzia ao escritório de seu mestre para um conselho sábio, uma bênção ou ambos. Todos eram boas qualidades, exceto que Gabai, atendente, desejava ter prestado mais atenção ao rosto do visitante anterior, pois o que seu mestre disse ele nunca o ouvira pronunciar antes, o que diferente teria feito se ele pudesse colocar um rosto nisso. Acabei de ver o Mashiach. Então, o Kaduri, ele encontrou um estudante da Torá lá em 2005 e ele disse antes que alguém em Israel estava com a alma do Mashiach. Essa pessoa é de Israel, assim como os rabinos falam que a pessoa é de Israel. E que ele tinha acabado de ver. E as outras pessoas também. Então, assim, pelo que a gente entende, a pessoa que os rabinos consideram ser o Mashiach, ele é um grande estudante da Torá, ele tem um conhecimento vasto da Torá. Ele foi no fórum do fim dos dias de Moshe Geula. Ele já se reuniu com os 36 de contando com ele, claro. Ou seja, é uma pessoa que tem um conhecimento vasto e que está em Israel, nasceu em Israel. E falta muito pouco para ele ser apresentado. Muito pouco. Mudando de assunto um pouquinho, MP russo propõe ataque nuclear contra Estados Unidos para mostrar seriedade. Olha, a coisa está azedando lá em cima com os Estados Unidos e a Rússia. A Rússia não gostou dos Estados Unidos ter convidado a Suécia para estar entrando na OTAN. Os Estados Unidos já colocou vários mísseis ali na Noruega. Se você olhar lá no mapa, tá tudo lá em cima, perto da Rússia. E está cercando os Estados Unidos ali, está cercando aquela parte norte ali da Rússia, que até então a Europa era vulnerável, porque a Noruega não tem arsenal bélico. A Suécia não fazia parte da OTAN. Então ali era um lugar que a Rússia podia atacar até mesmo os Estados Unidos passando pelo Ártico. Então a coisa ali em cima começou a ficar meio que azeda. Nem as conversas entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente russo, Vladimir Putin, no início e no final de dezembro, nem as conversas diplomáticas dos Estados Unidos, a OTAN e os países europeus com a Rússia no ano resultaram em um avanço. A Rússia já havia ameaçado a destruição de todos os satélites da OTAN e também anunciou a produção em massa dos mísseis hipersônicos Ircon, com a capacidade para armas nucleares. A Rússia também testou extensivamente, por exemplo,
por extenso no final do ano, meados de dezembro, o anúncio do Satan 2. Isso daí foi a gota d'água. No Natal, como a Rússia também falou a forçar a estacionar em poder nuclear na Europa e fornecer resposta aos planos da OTAN. A Rússia deveria... o deputado lá da Rússia falou que a Rússia deveria implantar uma arma nuclear em local de testes militares no continente americano. Isso já está acontecendo. Eles mandaram lá perto dos Estados Unidos bastante armas nucleares. Armas perigosas mesmo, um alerta de armas perigosas, mesmo com armas perigosas, o mesmo alerta de armas perigosas no local de testes de Nevada. Este é um campo de treinamento onde os militares dos Estados Unidos estão, não há civis lá, especificamente. Se você visar com 2 ou 3 dias de antecedência, é uma ação muito boa para demonstrar a seriedade das intenções. Então está falando para colocar mísseis, né, na verdade nucleares, nessa parte dos Estados Unidos que não tem um reforço militar para tipo intimidar, né? Segundo o deputado, além do ataque nuclear, também seriam possíveis mísseis e bombardeiros a laboratórios americanos com armas biológicas. Ele acha que a ação atingiria os cidadãos dos Estados Unidos e fará entender que a ameaça de retaliação da Rússia não é um blefe. Após o tiro de alerta russo, os cidadãos dos Estados Unidos pressionam as agências governamentais a mudar a política dos Estados Unidos dentro do país. Eles começam a ameaçar ali a costa dos Estados Unidos. Diplomatas russos também anunciaram que a Rússia aproximará mísseis nucleares dos Estados Unidos se o Ocidente não aceitar a demanda da Rússia. O Biden ameaçou fazer algumas restrições econômicas para a Rússia caso não tire tantos soldados que está ali na Ucrânia, na fronteira. Ele falou que não vai tirar e pronto. Não está claro se não tem certeza, mas a Rússia de Segurança, ontem o secretário da OTAN disse que a Rússia teve a oportunidade de negociar com a segurança na Europa, mas ainda não há resposta. Então, assim, nós estamos quase à beira de um ataque ali contra a Ucrânia, que vai desencadear talvez uma guerra mundial, porque entra todos que participam da OTAN ali em cima, agora com a Suécia também, e a Noruega, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a França, e sabe-se lá mais quem, talvez até a China para ajudar a favor da Rússia, óbvio. Então é isso que eu tenho para vocês, que Deus abençoe vocês.